A gata vai ficar aparecendo, tá, gente? Tudo bem? Olha, aqui no Brasil existe um ato social nas praias, não sei se você já testemunhou isso, mas quando uma criança é vista perdida, os banhistas começam a bater palmas, compassadas e se abaixam. Isso para que a criança fique visível, que os pais dela, que devem estar desesperados, sigam, o barulho das palmas e possam encontrar seu filho. Eu lembro nitidamente da primeira vez que eu testemunhei esse ato e eu achei tão bacana essa comoção social para ajudar de maneira prática uma situação tão angustiante, né? Acho que não tem nada mais perturbador do que um filho seu desaparecer. Aliás, tem uma série na Prime Video, que não é o tema de hoje, mas All Her Fault, que é sobre essa angústia, a saga de uma mãe que perde seu filho na escolinha. Uma série bem legal. E eu tô falando nisso porque, em 94, uma mãe apareceu na televisão, coitada, desesperada, dizendo que um homem havia rendido e levado seu carro com seus 2 filhos dentro. Imagina o pânico de viver isso, gente. Durante dias, uma comoção social se ergueu para ajudar aquela mãe em agonia. Agora imagina você passar dias ajudando essa mãe até descobrir que era mentira. Eu sou Rafael Gama e esse é o Roteiro Mastigado, um programa onde toda semana eu trago um caso criminal que está relacionado ao universo do audiovisual e explico ele aqui mastigadinho para vocês, comparando com as produções que foram feitas sobre esse caso. E o caso de hoje foi recomendação de uma das nossas espectadoras aqui, a Bruna. Muito obrigado, Bruna. E se você tiver também alguma indicação de um caso que você deseja que eu faça uma pesquisa e traga para o canal, fica à vontade para deixar nos comentários, tá? Aliás, aproveita, por favor, se inscreve aqui no canal, já deixa seu like, qualquer interação, qualquer comentário, like, gente, é muito bem-vindo, ajuda demais. E ó, eu tô no centro de São Paulo, vão ter barulhos de sirenes, polícias, é a vida, tá? Mas vamos lá, se aconchega, pega a tua bebida favorita, vamos ao caso. Rodou a vinheta. Bom, vamos começar conhecendo a antagonista da nossa história, Susan Lee Vaughan Smith. Ela nasceu em 71 em Union, que fica na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. A caçula de 3 irmãos, logo na primeira fase de sua vida, a Susan tem um trauma considerável quando o seu pai, Harry Ray, perde a sua batalha contra a depressão e vem a cometer suicídio, quando a Susan tinha só 6 anos. E um tempo depois, a sua mãe se casou novamente com Beverly Russell Jr., um homem com quem Susan não teria uma relação tranquila. Acho que vale reforçar que aqui eu tô me baseando nos depoimentos de Susan, tá? A gente não tem como provar as suas alegações. O que se sabe é que esse período que vai do fim da infância, pré-adolescência, a Susan passou por perrengues de melancolia, de revolta. Ela tem uma tentativa de suicídio aos 13 anos e, segundo ela, o padrasto a violentava nesse período. Russell acabou se tornando político republicano da pauta conservadora. Minimizou os atos de violência, o famoso botar panos quentes, desviar o assunto, e algumas pessoas em entrevistas sugeriram que Susan teria dito anos antes que seu envolvimento com o padrasto era consentido e que eles seguiram tendo relações mesmo depois dos crimes, já nos anos 90. Repito, tudo aqui, gente, no campo dos rumores, das alegações, nada confirmado, tá? Em 89, a Susan se forma e se envolve com um homem casado que termina com ela, e isso faz ela ter uma segunda tentativa de suicídio, indicando aqui já um comportamento bem volátil e extremo dessa moça. Um ano depois ela conhece David Smith, casa-se com ele e tem 2 filhos. O primeiro, Michael Daniel, e 2 anos depois, quase 3, eles têm o Alexander Tyler. E são esses 2 garotinhos, que em 94 estavam com 3 anos e 1 aninho, respectivamente, que se tornariam as vítimas desse conto de terror. Bom, o David e a Susan se conheceram no trabalho, ele num cargo superior ao dela, e eles se envolveram rápido. A Susan é descrita por muitos conhecidos como uma mulher doce, romântica, simpática, carinhosa, e isso a tornava uma moça apaixonante. Só que o relacionamento desse casal ia ser uma montanha-russa, porque haveriam brigas, traições, e aqui vale reforçar, segundo o próprio David, tá, de ambos os lados. Eu digo isso porque na época dos crimes só se falava nas traições dela, mas ele mesmo disse ter traído também. E isso fazia o casal ficar nesse ioiô de termina, volta, por todos os 3 anos de relacionamento.
Fossem as traições, fossem problemas financeiros, o casal vivia entre tapas e beijos, e David alega que outra coisa que irritava ele era a velocidade com a qual Susan conseguia um namoradinho sempre que eles davam tempo. A mulher era sedutora. Entre esses namorinhos, surge um mais definitivo na última separação do casal, um rapaz chamado Tom Findlay. Guardem esse nome, porque o Tom vai ser participação importante no julgamento do caso, tá? Eu sei que a Susan e o David ficavam nesse termina, volta, aí quando terminavam saíam com outras pessoas, daí voltavam, tentavam de novo, terminavam. Nesse vai e vem, ali no meio do ano de 94 foi a última tentativa deles. O Tom tinha separado da nova namorada e a Susan dizia também ter terminado com o Tom. Mas no fim daquele verão que David passou com seus filhos, a Susan pediu o divórcio. Embora, segundo David, ele queria dessa vez tentar salvar o casamento pelos filhos. Então ele decide alugar um apartamento próximo para ficar mais presente e dar tempo ao tempo, ver o que aconteceria ali. Só que a Susan mantinha um affair com Tom Findlay, que gostava muito da parte boa dessa relação, mas que não nutria pela Susan as mesmas intenções que ela. Segundo alguns relatos que eu encontrei, a Susan gostava intensamente do Tom. Inclusive por isso ela decidiu pedir o divórcio daquela vez, porque ela se via mais com o Tom agora e não com o David. Mas o Tom tinha uma questão que o impedia de querer formalizar essa relação. Ele não queria se envolver com uma mulher que tivesse filhos. Ele deixou isso claro numa carta para Susan. Cartas com umas frases bem complicadas que viria à tona depois da tragédia. Mas vamos ao crime. Em 25 de outubro de 94, por volta ali das 9 da noite, Shirley MacLeod, uma pacata moradora da região do lago John D. Long, estava em sua casa quando uma mulher bateu em sua porta pedindo por socorro. Era a Susan, esbaforida, desesperada, dizendo, e atenção a essa alegação, um homem negro armado a abordou ali no farol, ordenou que ela descesse do carro e levou o carro dela com seus 2 filhos presos nas cadeirinhas de criança no banco de trás. Shirley então ajuda a Susan a fazer a denúncia na polícia correndo, né? E logo o caso vai parar nos noticiários, afinal, era a vida de 2 crianças em perigo, toda ajuda é pouca, né? A Susan aparece aos prantos na TV pedindo que devolvam seus filhos, e toda aquela região da Carolina do Sul se coloca em comoção atrás do que foi descrito, era um sedã Mazda Protégé e um suposto sequestrador negro, alto, forte, de voz grave, mas que a Susan não conseguia descrever muito além disso. Por dias ela e o David vinham nos noticiários implorando, falavam que não tinham condições financeiras de um pagamento de resgate, e ela chorava e suplicava para que seus filhos estivessem em segurança e que voltassem para sua casa. Claro que todo mundo ficou muito comovido com aquela mãezinha, né? Menos o detetive responsável pelas investigações, Howard Wells. O Howard começou a perceber que a Susan mudava o semblante quando ia falar publicamente. Nos bastidores, as suas feições mudavam. O jeito que ela falava com David, fora das câmeras, era arisco, era evasivo. Ela nunca dava detalhes de nada. E quando pressionada a dar esses detalhes, quando pediam para ela lembrar de mais coisas, ela desatava a chorar. Então o detetive Wells decidiu ir pela abordagem da repetição, que é chamar várias vezes a pessoa para ir na delegacia para dar depoimento de novo, fazendo as mesmas perguntas. Esse procedimento vai cansando o envolvido, vai irritando, só que dá uma oportunidade da polícia ver se o que ele descreve é sempre a mesma coisa ou se ele se perde nas informações, as troca, ou mesmo se a pessoa sendo culpada vai começar a achar que estão desconfiando dela e vai acabar dando com a língua nos dentes. E foi isso que aconteceu. No dia 3 de novembro, a Susan finalmente desabafa. Eu soltei o freio do meu carro com meus 2 filhos presos nas cadeirinhas em direção ao rio. Eu queria chamar a atenção de um detalhe importante nessa história, tá? Por que ela disse que era um homem negro? Porque todos acreditaram nela imediatamente, saíram em busca de um suspeito descrito de uma maneira assim tão superficial. Percebam, gente, que o racismo estrutural da nossa sociedade, tem gente que adora negar esse assunto, mas não dá para negar que é muito fácil você falar um homem negro fez tal coisa, e todo mundo considera que é o perfil claro de um criminoso. A Susan se vale desse racismo para assumir o papel de vítima, enquanto ela coloca toda uma cidade desconfiada de todo homem alto negro que não podia mais nem circular nas ruas, gente, sem ter os olhares condenatórios ou suspeitos dos vizinhos. Então, vamos ser francos aqui, se o detetive Wells não desconfiasse da Susan e não a pressionasse, a chance de um outro homem negro ser preso justamente nesse mundo e ter uma vida destruída sem ter tido culpa de nada era enorme.
É claro que depois de ludibriar toda a comunidade e se fazer de vítima, sendo ela própria a autora de um crime tão hediondo, a situação da Susan não ficou nada boa, né? As pessoas estavam ensandecidas, exigindo um julgamento rápido e severo. O David ficou destruído. Ele implorava que essa mulher apodrecesse na cadeia. E também não ajudou muito o fato de, um dia depois da confissão, a polícia ter encontrado o carro com as crianças ainda presas em suas cadeirinhas. E o crime foi reconstituído com câmeras internas num veículo idêntico que mostravam como teria sido o processo de afogamento, que tudo aquilo levaria 6 minutos intermináveis, com aquelas crianças se afogando, sendo torturadas sem chance alguma de sobrevivência. As pessoas queriam a cabeça dessa que era considerada a pior mãe do mundo naquele momento. Por que fazer isso com seus filhos de 1 e 3 anos? Segundo Susan, após confessar, a sua motivação é algo que seria apresentado em tribunal. A tal carta de término de Tom Findlay. Eu vou citar aqui alguns trechos da carta para vocês, tá? Então ele diz, por exemplo, Susan, eu poderia realmente me apaixonar por você, mas como eu já te disse antes, existem algumas coisas em você que não combinam comigo. E sim, eu estou falando dos seus filhos. Em outro trecho. Eu tenho certeza de que seus filhos são bons meninos, mas não importa o quão bons eles sejam, o fato é que eu simplesmente não quero filhos. E daí ele também cita uma festa onde Susan teria extrapolado e tido uns amassos com um amigo dele que era casado. E aí ele diz, eu odiaria que as pessoas te vissem como uma pessoa sem reputação. Se você quiser conquistar um cara legal como eu algum dia, você precisa começar a agir como uma garota legal. O curioso é que esse lado do comportamento dela ser algo determinante para ele não querer envolvimento não foi levado tanto em consideração pela Susan quanto o fato dele não querer os filhos dela. Outro fato curioso é que na noite do crime, ela aparece vestindo um moletom da Universidade de Tom, que ela ainda não tinha devolvido para ele. Ainda assim, a Susan alegava que não tinha sido um crime planejado, mas sim resultado de um surto, que ela não estava em seu juízo completo. Eu não preciso dizer aqui que ninguém se importou com esse depoimento, né? Não existe justificativa ou atenuante moral num crime dessa sordidez. E cometer o crime e passar uma semana implorando ajuda, chorando em rede nacional. Susan, tava difícil te ajudar, né? A Susan é oficialmente indiciada por homicídio duplo em 12 de dezembro de 94. Isso é pouco mais de um mês depois da confissão, o que reforça a comoção pública pela condenação. Em janeiro, o promotor de justiça Tommy Pope assume a acusação e se torna um representante da sociedade aclamado por chegar declarando que ele iria atrás da pena de morte. O julgamento começa em 18 de julho de 95 e agora é aquela parte do programa para os ratos de tribunal como eu que adoram esses detalhes. Bom, duas informações interessantes logo de início, tá? É que a Susan não testemunhou em sua defesa, só acompanhou o julgamento e também não fez nenhuma declaração ou clemência ao júri. Foram 10 dias dela ali sentadinha, ó, bico calado. E a outra coisa curiosa é que esse julgamento era meio que um duelo de titãs. Porque de um lado nós tínhamos o inflamado Tommy Pope, como voz do povo, só que na defesa nós tínhamos David Bruck, que é um habilidoso advogado especializado em defender casos que pudessem resultar em pena de morte. Então imaginem vocês como a curiosidade das pessoas estavam em acompanhar esses 10 dias de julgamento. Vamos lá? Sem mais delongas? Segundo a acusação, Susan matou os filhos para poder convencer Tom de voltar para ela, pois esse amor era mais valioso do que seus próprios filhos. As provas apresentadas foram aquele vídeo que eu falei com a reconstituição de 6 minutos, o depoimento do mergulhador que encontrou o carro, falando da mãozinha de um dos meninos no vidro, como que se tentando debilmente escapar de sua morte, além da manipulação emocional da ré, que alternava aquele choro copioso com desdém e sorrisos. Já a defesa foi pelo caminho do surto e uma junção de decisões de uma mulher abalada psicologicamente em frangalhos. Que Susan ia se afogar junto com os meninos, mas ela acabou pulando para fora do carro como um instinto de sobrevivência aquém dos seus planos. As provas apresentadas pela defesa foram o testemunho de um psiquiatra, que Susan estaria em depressão desde o seu divórcio com David, tinha caído no consumo excessivo de álcool e a busca de múltiplos parceiros que reforçariam essa ideia de depressão e desespero. Uma assistente social que em 89 recebeu uma denúncia de abuso sexual de Susan por seu padrasto, também depois,
mas que o caso foi fechado porque a família não quis dar sequência na queixa. E surpreendentemente, atenção, tá todo mundo sentado, quem apareceu também com a defesa? O molestador. O padrasto de Susan, Beverly Russell, lembram dele? O tal político republicano, conservador, cristão? E ele assume ter tido relações com a enteada até semanas antes do crime. Gente, eu nunca imaginei que esse homem ia admitir isso num tribunal. Para reforçar a fragilidade psicológica de Susan, também foram apresentadas as tentativas de suicídio dela e a de seu pai, né, que acabou resultando na morte. Vamos convir que a defesa foi eficaz em mostrar que Susan poderia mesmo não ter o seu juízo em bom estado e contar com vários traumas. E no que isso resultou? Susan foi condenada pelo assassinato de seus 2 filhos. A pena? Prisão perpétua. Então, na batalha dos advogados, embora condenada, David Bruck conseguiu livrar mais um cliente da pena de morte. Susan poderia tentar recorrer à condicional em 30 anos. O David, o pai dos meninos, não ficou nada satisfeito. Sempre foi voz de críticas, dizendo que se sentiu injustiçado com a sentença. Tanto que em 2024, a Susan tenta pedido de condicional. Mas ele, o David, encabeçou um grupo de pessoas que depuseram contra essa soltura, que foi de fato negada. Só que atenção, novidade, esse ano ela pode tentar de novo. E mesmo na cadeia, o modo de vida de Susan segue com seus altos e baixos, como tentativas de suicídio e envolvimento amorosos com guardas. Essa é a Susan. Olha só, tem uma série ficcional na Prime Video chamada Susan Smith, que vai focar no comportamento dela na prisão. Só que, gente, eu não vou mentir pra vocês, a produção é fraca, tá? Os atores meio linha B, bem pobrinho. Eu recomendo mais os documentários, como tem o especial do American Justice, tem o Unthinkable, The Susan Smith Story, e esses vocês conseguem encontrar até aqui no YouTube, tá? Tem também um especial do Dateline, bem completinho sobre o caso, onde eles entrevistam os detetives e os advogados. O interessante desses documentários, embora a maioria esteja só em inglês, mas dá pra gente ver os depoimentos incrédulos das pessoas que viviam ali naquela região da Carolina do Sul na época, que conheceram Susan, conheceram os meninos. Como mais uma vez o crime saiu das mãos de uma pessoa que ninguém diria antes que seria capaz de fazer tamanha crueldade. Além da repercussão intensa na mídia, como os tabloides abordaram o assunto e como foi a repercussão. O David, até hoje, une forças para impedir que a assassina de seus filhos saia da cadeia, uma vez que ela pode tentar a condicional, como eu falei, a cada 2 anos, e esse ano vai tentar de novo. Já o amante, esse optou por sumir dos holofotes. Coitado, né? Foi tentar manter uma vida normal. Tentaram, inclusive, que ele desse entrevistas para produção de livros, para adaptações, que ele monetizasse essa tragédia, mas ele nunca aceitou, tá? Olha o helicóptero. O padrasto abusador perdeu seu casamento, perdeu sua carreira política. Há boatos de que ele até tentou suicídio, que vamos convir, né, gente? É quase um capítulo obrigatório na história que eu tô contando hoje. Mas a verdade é que ele faleceu em 2018 e não foi suicídio, mas terminou a vida bem humilhado. Nessas temos um pai que vai passar uma vida vivendo esse pesadelo, 2 crianças que não tiveram a chance de sobreviver e uma assassina que, segundo informações, em 2024, tentou vender informações de dentro do presídio para jornalistas, se envolveu com funcionários, ou seja, uma mulher que segue ali flertando e se passando para conseguir o que quer. Ela não mudou. E eu acho que nunca vai mudar. Protejam nossas crianças. E saúde mental não é brincadeira, pessoal. Façam terapia. Eu faço. E eu continuo sendo Rafael Gama. E eu vejo vocês no próximo Roteiro Mastigado.